Eu sou um dos consultores do SM e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do módulo da TV corporativa do SM. Eu já estou aqui com o SM aberto, né, no módulo da TV corporativa, e de cara ele cai aqui no primeiro filtro, né, minhas TVs, onde mais para frente vão aparecer listadas as nossas TVs, né, cadastradas. Eu não vou começar falando pelas minhas TVs, eu quero começar aqui pela biblioteca. Tá? Clicar aqui, com isso ele vai abrir a biblioteca do SM. Biblioteca, né, é o local onde nós vamos fazer o upload, carregar os arquivos as imagens e vídeos que serão usados na criação dos slides. Eu posso clicar aqui na caixa de seleção e ele vai me trazer, né, o explorador de arquivos para eu selecionar. Eu vou escolher algumas imagens que eu tenho aqui que eu quero usar para criar os meus slides. Pegar alguns logos aqui da set do SM. Clicar novamente, carregar também umas imagens. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou pegar também um vídeo. Aí eu encontro aqui em vídeos um informativo sobre o Covid. Pronto. Selecionei 3 imagens e um vídeo. Com isso eu posso clicar em confirmar. E ele jogou os arquivos dentro da biblioteca da TV corporativa. Então, vou poder usar esses arquivos aqui para criar os nossos slides. Aqui eu também posso selecionar todos eles, né, para excluir os arquivos ou mover para alguma pasta. Se eu chegar aqui na opção de criar uma pasta, eu posso, para manter um pouco mais organizado, vou criar uma pasta chamada treinamento. Eu poderia ter criado essa pasta antes. Como eu estava com os arquivos selecionados na hora da criação da pasta, ele já moveu os arquivos para dentro dessa pasta. Eu posso mostrar esses itens em forma de lista, né? Ele me dá mais detalhes aqui sobre os arquivos. Então tá, né? Com os arquivos importados na biblioteca, agora nós podemos passar para a próxima etapa, que é a criação de slides. Para a gente criar os slides, é só clicarmos aqui em slides. Ele vai abrir uma janela parecida com a biblioteca. É uma tela onde também podemos criar pastas para manter também os slides, né, organizados. Então você pode separar por temas, por assunto, categoria, só criar uma pasta específica para cada caso. Então novamente eu vou criar uma pasta aqui chamada treinamento e dentro dessa pasta treinamento eu vou salvar os meus slides. Alguns filtros, né? Caso tenha muitas pastas aqui, a gente pode buscar pelo nome da pasta, se são slides ou sobreposições. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre posições mais para frente, tá? É um tipo de slide. Grupos de slides também que eu vou explicar em seguida, tá? Para filtrar slides por grupos específicos. E também aqui a ordem, né, que eu quero visualizar as pastas e slides. Criei a pasta, vou abrir ela e vou clicar aqui no botãozinho de mais slide, tanto aqui em cima como aqui no centro. Clicando em mais slide, ele vai trazer para a gente o editor, né, criador de slides da TV corporativa. Vamos começar aqui explicando um pouco das opções, tá? Do lado esquerdo, em componentes, nós temos todos os componentes, né, que podemos usar na criação dos slides. Eu vou explicar um por um, tá? Embaixo de componentes nós temos os elementos. Também vou explicar mais tarde como é que funcionam os elementos.
Aqui embaixo temos uma opção de tema. Tema claro, que é o atual, tema escuro. Né? Temos uma opção para exibir guias, caso seja necessário fazer o alinhamento de algum componente, de algum conteúdo. Você pode habilitar essa função aqui para facilitar. Vocês já viram eu mexer aqui, né? A opção de zoom. Aproximar e desaproximar. E do lado direito nós temos o painel de propriedades. Como eu não tenho nenhum componente selecionado no momento, ele está me trazendo as propriedades do slide. Tá? E aqui nas propriedades do slide eu sou obrigado a dar um nome para esse slide. Esse vai ser o nosso primeiro slide. Vou chamar ele de introdução. A gente é obrigado a definir um tempo. Nesse caso, como vai ser um slide bem curto, só de introdução, eu vou diminuir de 30 segundos para 10 segundos. Posso digitar com o teclado numérico do meu computador ou vir aqui no ícone de relógio e ajustar, né? 1 hora, 1 minuto e 10 segundos. A pasta de destino, onde que eu quero salvar esse slide, se vai ser na pasta Home principal ou na pasta treinamento, né? Que a gente criou, que é o que eu quero. A resolução. Temos resoluções HD, né? Para TVs mais antigas, Full HD, Ultra HD e até mesmo 4K. Tá? No caso aqui eu vou preparar uma programação para uma TV Full HD, então todos os meus slides eu vou manter nessa resolução Full HD. Embaixo da resolução a gente tem algumas opções também de preenchimento de fundo. A gente pode usar uma cor sólida aqui para preencher toda a área, tá? A área que ele preenche aqui, a área branca no caso, ele representa a tela, né, da sua televisão. Todo o conteúdo, todo o componente que ficar aqui dentro vai ser mostrado na TV. O que ficar para fora, né, obviamente não vai ser reproduzido na TV. Então, sempre manter o conteúdo na área branca. E essa área branca a gente pode mudar a cor. Uma cor sólida ou uma cor de fundo gradiente, né, combinando duas cores. Vou tentar pegar duas cores aqui e fazer deixar um fundo gradiente pra gente. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Beleza. O ângulo, né, do gradiente. Deixar assim. E por último, uma descrição. Caso o slide que a gente esteja criando precise, né, de alguma informação. No caso eu não vou usar esse campo, mas fica à disposição. Certo? Então, mostrei um pouco das propriedades do slide. Eu vou começar agora selecionando o primeiro componente aqui dos nossos componentes, que é o de texto. Cliquei nele, ele me trouxe uma caixa de texto, bem simples. Aqui eu posso colocar uma palavra, uma frase, um texto, enfim, né? Qualquer informação em forma de texto. Aqui eu vou colocar um título só, né? Treinamento SM. Legal. E esse componente aqui de texto eu posso posicionar em qualquer lugar, né? No caso eu vou deixar ele aqui mais do lado. Vou selecionar todo o texto e vou... A gente pode ver aqui, ó, aqui no painel lateral de propriedades agora mudou, né? Ele está me trazendo as propriedades do componente e não mais do slide. E as propriedades desse componente são o estilo da fonte. A princípio no SM nós temos essas fontes aqui, né, que podem ser usadas. Vou pegar essa daqui. A gente pode ajustar o tamanho de slide, né, tanto pela barra de slide, ou aqui pelo mais e menos. Aumentar um pouco mais, né, sempre lembrando que esse conteúdo ele vai ser reproduzido numa TV, né, que geralmente está um pouco longe dos espectadores, no caso, né. Então é bom sempre deixar um tamanho legal para que as pessoas consigam ler sem problema. Tá. Ó, selecionei, né, o componente de texto e ele voltou para as propriedades do slide. Sempre que eu desseleciono, volta para as propriedades do slide. Selecionei novamente o componente de texto e trouxe as propriedades do texto. Posso selecionar uma cor aqui também para o texto.
é uma cor mais chamativa. Opção de negrito também, alinhamento, né? Caso for um texto maior, posso deixar centralizado, ou para a esquerda ou para a direita. Rotação do texto, não vou usar, né? Nesse momento. Espaçamento, né? Caso hajam mais linhas, não é o caso aqui. E também se o fundo desse componente vai ser transparente ou não. No caso eu não quero que seja transparente, vou desmarcar, ele vai me trazer vai preencher o fundo, né? Com a cor aqui de baixo que eu selecionar. Também é o mesmo esquema do slide, eu tenho a opção de fundo gradiente. Legal. Então eu tenho aqui componente de texto, né? Acho que a gente pode aumentar um pouco mais. Assim. E eu também vou aproveitar aqui e mostrar um pouco do componente de imagens, né? Já que a gente tem um espaço aqui embaixo. Eu vou clicar aqui, ele vai me abrir a biblioteca do SM, lá onde a gente fez o upload dos arquivos. A gente fez o carregamento, né, dos arquivos. Dentro da pasta, ele vai mostrar apenas as imagens. Eu posso então usar umas imagens que a gente já carregou, mas nada impede também de você pegar uma imagem nova, né, caso você tenha esquecido, ou enfim, ou caso você nem use a mesma biblioteca, né. Tu pode selecionar diretamente na hora da criação do slide. Vou pegar aqui o logo do SM. E ele me trouxe aqui a imagem. Igual ao componente de texto, eu posso posicionar em qualquer lugar no slide. E também ajustar, né? Caso eu queira deixar maior ou menor. O componente de imagem, né? Assim como os outros componentes, também tem as propriedades. Temos aqui rotação, opacidade e assim por diante. Então esse seria o nosso primeiro slide. Slide bem simples, tá? Mostrando o componente de texto e de imagem. Com isso, a gente finalizou o slide, a gente pode clicar em salvar. Vai trazer uma mensagem de slide criado com sucesso. Com o slide criado, nós poderíamos simplesmente voltar para a TV corporativa do SM, ou se nós viermos aqui nos 3 pontinhos, ele me dá a opção de criar um novo slide em branco, ou até mesmo duplicar o slide atual. Caso você queira criar um padrão, um template, é só você duplicar, ele vai manter as mesmas configurações no próximo slide. Não é necessário você ficar refazendo, né, do zero. No caso eu não quero duplicar, tá? Eu quero um slide novo. Cliquei aqui, ele trouxe novamente uma tela em branco. Novamente, né, eu tenho que dar um nome para esse slide. E aqui eu vou mostrar o componente de YouTube para vocês. Então eu vou dar um nome de vídeo YouTube. O tempo de duração. O tempo de duração vai depender do tempo de duração do vídeo que a gente vai carregar aqui. Deixa só eu selecionar então primeiro o componente. Ele me trouxe o componente em branco, né? Porque no momento não há nenhuma URL carregada. Mas eu vou pegar aqui a URL de um vídeo para o nosso treinamento, que é um vídeo de ginástica laboral. Tá? Então eu copiei o endereço do vídeo no YouTube, tá? Esse vídeo do YouTube ele precisa ser um vídeo liberado, né, ao público. O que pode acontecer às vezes é alguém fazer um upload de um vídeo no YouTube e bloquear a visualização em sites de terceiros, vídeos que você só pode visualizar dentro do YouTube. Então esses vídeos não funcionarão na TV corporativa do SM. Precisa ser um vídeo sem restrição. Vou colar aqui, ele já me trouxe uma prévia do vídeo. Eu poderia usar esse componente do YouTube em conjunto com outros componentes, né? Colocando ele aqui do ladinho, colocando uma imagem, um texto, um feed de RSS.
mas não é o caso. Aqui nesse slide eu quero preencher toda a tela. Então eu vou posicionar ele lá no canto superior e arrastar até a parte de baixo. Tá? Preencheu toda a área branca. Né? O componente de YouTube não tem muitas propriedades, né? Só as dimensões e o campo URL. Vou clicar fora da área para eu voltar para as propriedades do slide. Então a gente pode voltar aqui onde eu parei antes, né? Que é o tempo de duração. Eu sei que esse vídeo aqui ele tem 10 minutos. Então eu vou ajustar aqui 10 minutos. Acho que é mais fácil no teclado. Pronto. Novamente, pasta de treinamento. A resolução vou manter a mesma. E a cor de fundo não faz diferença, né? Então legal, está aqui o nosso segundo slide criado usando o componente de YouTube. Vou clicar em salvar, ele vai dar a mensagem de sucesso e novamente novo slide. Legal. Aqui já mostramos esses três componentes, eu vou mostrar agora o componente de vídeo. É um componente bem parecido com o componente do YouTube. A diferença é que ele vai possibilitar usar um vídeo da nossa biblioteca, né? Ou até mesmo algum outro vídeo armazenado no seu computador, né? Na sua rede localmente. Nesse caso aqui eu vou pegar o vídeo que a gente já carregou, que é o informativo de Covid. Assim como o YouTube, ele trouxe uma prévia do vídeo, né? O vídeo, o início dele é branco, então parece que não tem nada, mas na verdade é a prévia do vídeo. Vou posicionar ele aqui no canto superior e arrastar para preencher toda a tela. Beleza. O componente de vídeo, ele tem uma propriedade aqui, que é reproduzir ou não o áudio do vídeo, tá? No caso aqui eu vou deixar desmarcado, mas caso você queira reproduzir o áudio, é só clicar aqui. Ele vai te dar um aviso, tá? Ele especifica aqui, ó, por motivo de privacidade, alguns navegadores não reproduzem automaticamente vídeos com áudio, sendo necessário ter a interação do usuário. Caso isso ocorra, irá aparecer um botão de play no vídeo. Se não habilitar o som, o vídeo irá reproduzir automaticamente, tá? O que isso quer dizer? Pode ser que a primeira vez, né, em que você vai, a primeira vez em que o slide, né, vai ser reproduzido, o slide com o vídeo, pode ser que ele não inicie, ele fique pausado. Então você vai ter que ir lá na TV com o controle da televisão, né, ou se você está passando num computador, né, e com o mouse e clicar no play, né, pelo menos a primeira vez, tá? Pode ser que aconteça. Depois de fazer isso, né, nas outras vezes não vai mais pedir interação com o usuário. Vou deixar desmarcado. E com isso, a gente deseleciona, dá um nome aqui, vídeo Covid. Esse vídeo eu sei que tem 3 minutos, então a gente vai deixar o tempo de duração de slides igual ao do vídeo, né, pro slide não cortar o vídeo, né, e também para o vídeo não acabar e o slide ficar em branco. Então tem que ser exatamente o mesmo tempo. Passa treinamento e as mesmas opções. Podemos salvar. Mais um slide criado. Vou vir aqui e criar um novo slide. Novamente, um slide em branco. E agora eu quero mostrar para vocês esses dois componentes aqui, ó, o banco de imagem e ícones. Clicando neles, eles nos trazem algumas pastas e dentro dessas pastas nós temos várias imagens, né, que estão à disposição de vocês para a criação, né, dos slides. Vários exemplos aqui. Então é só você selecionar um item que você gostou e clicar em adicionar.
ele vai trazer aqui a imagem para a gente. Com isso a gente pode posicionar, né, e redimensionar da forma que a gente desejar. O mesmo acontece com ícones, tá? Alguns ícones aqui que também estão à disposição, tá? Vou selecionar e adicionar o nosso slide. Uma opção bem legal. Abaixo dos componentes de banco de imagem e ícones, nós temos o componente de fundo. Ele é bem parecido com o componente de imagens. Eu só vou mostrar aqui a diferença para vocês. Clicando nele, ele vai trazer a biblioteca. E aqui a gente pode escolher uma imagem e adicionar ela no slide. E o que aconteceu aqui? Diferente do componente de imagem, o componente de fundo preenche, né, toda a área de visualização. A imagem fica fixa, eu não consigo mover ela ou redimensionar. Ela preenche, né, todo o fundo. É um componente bem simples também, mas pode ajudar bastante. Junto com o componente de fundo, eu vou voltar para o nosso componente de texto. Eu vou tentar criar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui nesse campo de texto a mais úteis. Selecionar todo o texto, dar uma fonte mais legal, aumentar um pouco o tamanho, vou manter a mesma cor, vou usar a opção de rotação aqui para manter alinhado com as linhas, né, da nossa imagem de fundo. Acredito que seja legal a gente aumentar um pouquinho mais, posicionar corretamente aqui. Vou trazer mais um componente de texto, tá? E aqui dentro eu vou colocar algumas informações a mais que eu tenho salvo aqui. Deixa só eu encontrar. Aqui. Então, beleza. Tem aqui os meus ramais. Selecionar todo o texto. Usar a mesma fonte. E a mesma rotação. Aqui eu conseguiria aumentar o espaçamento. Beleza. Deixa eu só confirmar. Legal. Então eu tenho o meu fundo aqui, minha imagem de fundo, com o componente de texto com as informações de ramais. Eu tenho um espaço livre aqui do lado, nosso slide, então eu posso aproveitar para mostrar algum outro componente para vocês. Nesse caso eu vou pegar o componente de previsão do tempo. Tá? Ele nos traz as informações em branco, né? Se a gente selecionar o componente, nas propriedades a gente consegue escolher alguma cidade. É para trazer em tempo real as informações, né, as informações atuais do tempo, do clima. Esse é um componente que precisa de acesso à internet, então, assim como o YouTube também, né? Então o SM ele precisa ter uma liberação, né, de comunicação com a internet, caso contrário o componente não vai conseguir mostrar essas informações. Vou pegar aqui uma cidade de exemplo. Caso Jaraguá do Sul. Ele encontrou a cidade. Se a gente esperar uns instantes, ele já traz para a gente aqui o nome da cidade, a temperatura e algumas outras informações. Aumentar um pouco. Esse fundo cinza aqui não está legal, então eu vou deixar ele transparente. E daí vou deixar ele aqui mais embaixo. Tá? Então, junto com as nossas informações de ramais, temos também a previsão do tempo. Esse nosso slide está pronto, tá?
Vamos só confirmar se eu dei um nome para ele, ainda não. Vou colocar aqui a mais. Como tem um pouco mais de informação, eu vou aumentar. Deixar uns 4 minutos e meio. Salvar lá na nossa pasta do treinamento. E as mesmas configurações. Posso clicar em salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Vamos então criar um novo slide. E agora eu quero mostrar um pouco desses dois componentes aqui, monitor de eventos e mapa de rede. São dois componentes que funcionam em conjunto com o módulo de monitoramento do SM. Caso você também tenha adquirido esse módulo, você vai poder usar esses dois componentes aqui. Eu poderia estar importando lá os monitores que eu criei. No caso eu tenho um de exemplo aqui. Importei ele. Deixa eu primeiramente ajustar as dimensões para a mesma resolução aqui do meu slide, 1920 por 1080. E nesse monitor aqui ele vai me trazer os sensores, né, dos meus dispositivos monitorados. No momento todos os meus sensores estão ok, mas caso algum sensor estivesse com falha ou alerta, ele mostraria aqui, né, e posteriormente, né, na televisão, né, onde a gente passaria essa programação, onde a gente vai passar essa programação. Então essas informações, né, seriam mostradas ali em tempo real. Vamos salvar esse slide aqui como monitor. Vou dar um tempo de duração para ele aqui de 2 minutos e meio. E novamente vamos salvar lá na nossa pasta de treinamento. Com isso a gente pode salvar. Vou criar aqui um novo slide. E agora o mesmo para o mapa de rede. Também tem um mapa aqui de exemplo criado, né? Um mapa bem simples mesmo, usando lá os dispositivos que eu estou monitorando no meu SM. Também aqui ele consegue depois, né, quando a gente estiver reproduzindo, né, esse slide lá na TV, ele vai me mostrar o status, né, em tempo real desses dispositivos. Ele vai sinalizar quais dispositivos estão ok ou com falha, né? Depois a gente vai conseguir ver melhor. Vou salvar esse aqui como mapa. E também definir um tempo. Vamos criar um novo slide para eu poder falar um pouquinho do componente aqui de URL externo. Clicando no componente, ele me traz essa caixa informando a gente para inserir uma URL aqui nas propriedades. Esse componente ele funciona como um navegador. Eu posso colocar um endereço aqui, por exemplo, o site da SET. E o que aconteceu? Ele carregou aqui o site para a gente, né? Posso posicionar ele e, obviamente, redimensionar. Tá? Você pode usar esse componente aqui de várias formas, tá? Você poderia, por exemplo, caso você tenha uma ferramenta de BI, Power BI da Microsoft, ele te permite, né, criar as suas dashboards e depois publicar, né, as suas dashboards publicamente. Vai ser gerado um link e esse link você poderia inserir aqui, né, e assim mostrar as suas dashboards, né, na televisão do teu departamento. É bem bacana. Um exemplo que a gente pode dar também de uma outra ferramenta que permite essa criação de links públicos é o Sheets, né, do Google. Temos aqui um arquivo de exemplo, né, um cronograma de projeto. Vamos supor que eu queira, né, mostrar essa informação lá no meu departamento. Então eu viria aqui na ferramenta, publicar na web. No caso já está publicado, né, senão eu clicaria aqui. Ele acaba gerando um link, né, para a gente. Copiei o link, voltei para o SM aqui, ó, na caixa de URL e carregou para a gente o cronograma, tá bom? Vou dimensionar aqui, preencher toda a
tela. Tá? Eu poderia também, além de links, né, URLs, eu poderia até mesmo incorporar um código HTML, né? Tem aí a opção. No caso, no exemplo, eu vou manter o link. Junto aqui com a URL externa, eu vou aproveitar para também mostrar o componente de hora. Nessa área em branco aqui, junto com o meu cronograma, posso também mostrar a hora, né, atual que está configurada no sistema, no USM. Vamos só alterar a cor aqui. Deixar um fundo transparente. Então está ajustado. Temos aqui a informação, né, do nosso cronograma junto com a hora. Definir o nome. E assim por diante. Slide criado com sucesso. E agora resta apenas um último componente, que é o componente chamado Dashboards. Outro componente que funciona em conjunto, né, com outro módulo do SM, que é o módulo da Dashboard, onde você pode criar suas próprias dashboards, né, caso você tenha uma conexão, né, com alguma fonte de dado, algum banco de dados. Você cria essa conexão com o banco de dados, cria, né, as suas queries e forma uma dashboard, e tendo essa dashboard criada lá, você consegue importar ela aqui nos slides da TV corporativa. Por padrão, o SM vem com as próprias dashboards. Vou pegar aqui a geral, né? Aguardar um instante. Ele trouxe aqui a nossa dashboard, né? Também atualizações, desculpa, as informações elas são atualizadas em tempo reais. Temos aqui informações, né, do módulo de chamados do SM. Tem as propriedades aqui para atualizar, né, a frequência que eu quero que atualize. Poderia colocar de 15 em 15 minutos. Vamos dar um nome. E alterar o tempo de reprodução. Nosso último slide, então, criado. Deixa eu só corrigir o nome. Dashboard. Fiz errado, salvamos. Então, agora com todos os nossos slides criados, a gente pode voltar para a TV corporativa. Todos os slides que nós criamos devem estar aqui dentro. Estão todos aqui. Então, o que eu faço agora com esses slides, tá? A gente pode passar para a parte de criação de grupos de slide. No momento não temos nenhum grupo de slide criado, então eu vou criar um novo e eu vou chamar esse grupo de treinamento. E aqui eu vou adicionar os slides que a gente acabou de criar. Tem uma função aqui para selecionar todos os slides, mas na verdade eu vou deixar um de fora, que é o slide em que a gente usou o componente do YouTube, né, com aquele vídeo da ginástica laboral. Esse slide eu vou criar um grupo separado para daí eu poder fazer um agendamento, né, uma programação agendada. Vamos criar um grupo então. Ele listou para a gente todos os slides que a gente selecionou. Eu só vou alterar a ordem aqui da introdução. Esse eu quero por primeiro. O do vídeo com o informativo do Covid eu quero por segundo. E os meus ramais eu quero por terceiro. O restante posso manter na mesma ordem. Tem algumas outras informações aqui também. E também uma pré-visualização do slide. Eu já vou aproveitar aqui e marcar, criar outro grupo de slide, para a gente criar um grupo de slide do agendamento. Vou chamar ele de ginástica e vou pegar aquele slide que eu não selecionei por último. Beleza, só um slide nesse grupo. Poderia ter mais, tá? Não é necessário ter só um.
mas aqui no exemplo um vai ser o suficiente. Vamos lá, mais um componente. Dessa vez o componente de RSS, né? RSS é um formato, né, que permite buscar, né, notícias. Geralmente os maiores portais de notícias fornecem um link de RSS que traz as últimas notícias nos sites, né? As notícias gerais e às vezes até mesmo por categoria. Aqui no próprio SM a gente tem, né, nas propriedades deste componente, a gente tem alguns exemplos, né? Aqui G1, R7, né? Notícias gerais ou até mesmo por categoria, né? Ali vai finanças, economia, assim por diante. Não vamos confundir, né, o link do site com o link do RSS, tá? São duas coisas diferentes. O link do RSS geralmente termina aqui com o formato .xml. Então, caso você tenha ali o seu portal de notícia favorito, é só você dar uma fuçada ali na página em algum lugar. Geralmente tem esse link. Tá? Eu vou usar o link do G1 aqui como exemplo. Copiar. E vou inserir aqui no campo da URL. Ele vai trazer para a gente de forma bem crua, tá? O título, apenas o título, tá? Das últimas notícias do site. No caso aqui, as últimas 10 notícias. Mas eu posso, né? Limitar para apenas uma notícia nesse slide. Ou mais, né? No caso eu vou pegar 5 notícias. Então eu tenho aqui 5 títulos de notícias. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, aumentar um pouco o espaçamento. Pulei aqui a questão também do intervalo em que o SM verifica por novas notícias lá no portal, no site. Por padrão é 30 minutos. Você pode configurar o tempo que você achar melhor. A gente pode mudar o estilo da fonte do título. Também aumentar. Deixa só. Vou aumentar isso aqui. Tamanho da fonte, né? A cor, né, da fonte também podemos alterar. A gente tem uma opção também para exibir o conteúdo da notícia. Vai trazer a notícia inteira para a gente. Tá? Aqui como, né, vazou bastante para fora da nossa área de visualização, eu também tenho uma opção para limitar a quantidade de caracteres do conteúdo. Geralmente ali 500 caracteres é o suficiente para ter uma prévia da notícia. Eu posso também alterar o tamanho da fonte do conteúdo. É o que eu vou fazer aqui. Acabei pulando o estilo da fonte do conteúdo. Eu vou pegar o mesmo do título. Agora vamos diminuir o espaçamento aqui para tentar deixar tudo dentro do mesmo slide. Se cortar um pouco aqui não tem problema, tá? O slide ele vai continuar, ele vai ser possível reproduzir, tá? Só é claro que a gente não vai conseguir ver lá na tela da TV depois. Pronto. O que mais a gente poderia fazer aqui? Também adicionar alterar a cor, né, do conteúdo. No caso eu vou deixar preto mesmo. Vou selecionar o meu componente de RSS e voltar aqui para as propriedades do slide. E vou dar uma cor aqui de fundo mais chamativa para esse slide. Tá? Vamos ver aqui. Essa cor aqui. Também quero mostrar aqui outros dois componentes que eu ainda não falei, que é a data, né? Parecido com o componente de hora. Tem algumas propriedades aqui onde eu posso alterar o formato dessa data. Eu vou pegar o formato extenso.
aumentar um pouco para facilitar a visualização. Vamos alterar aqui para a mesma cor do título da notícia. Esconder um pouco aqui o seletor de cores. Beleza. E esse fundo preto aqui eu quero tirar. Quero deixar assim. Também posso alterar o estilo da fonte da data. Também o componente de quadrado, tá? Vou mostrar agora, é um componente bem simples. Ele é usado apenas para a criação de algumas formas geométricas, né? Quadrado, ou até mesmo uma... A gente pode arredondar as bordas aqui, criando uma caixa de diálogo, algo assim. Aqui no meu exemplo, né, eu só vou tentar criar uma barra aqui para melhorar o visual do nosso slide. Vamos ver se eu consigo. Ajustar, vou dar uma cor aqui. Certo. E agora o que aconteceu, né? A nossa data, ela desapareceu, né? O nosso componente do quadrado cobriu a data. O que eu posso fazer nesse caso, né? Eu venho aqui embaixo em elementos e mudo a ordem, né, dos componentes. Eu pego a data e deixo ela no topo, fazendo assim com que a minha data volte a ser mostrada. Vamos dar um nome. Como tem bastante informação aqui, a gente pode colocar mais tempo. Novamente lá na nossa pasta de treinamento. Slide salvo. Agora com os nossos dois grupos criados, a gente pode finalmente vir aqui para minhas TVs. No momento nós não temos nenhuma TV cadastrada. Mas vamos supor, né, que aqui agora na nossa organização a gente tem uma recepção, né, e lá nós instalamos uma televisão e nessa televisão eu quero mostrar todos esses slides que a gente acabou de criar. Como é que eu vou fazer então, né, para criar uma TV para aquela televisão lá que está instalada? A gente vem aqui em mais TV, né, ele vai trazer uma caixa, ele vai pedir para a gente dar um nome para essa TV. Então vou colocar aqui recepção. Dando um nome para a TV, ele já cria um nome de acesso, né? Cada TV vai ter um link único de acesso, né? Você pode ter várias TVs, né? Conforme a licença que você contratou, né? Cada TV usa uma licença, né? O mesmo link, a mesma TV, né? O link da TV pode ser usado em várias TVs, né? Mas cada TV cadastrada no SM usa uma licença. Voltando aqui ao link de acesso, ó, ele no exemplo lá pra gente, ele deu, né, https sm/smtv/recepção. A gente não é obrigado a ficar com esse nome aqui, tá? A gente pode alterar o link de acesso. No caso aqui eu vou abreviar e deixar apenas REC, né, para ficar fácil de lembrar o link. Mais fácil também para digitar caso for um navegador de uma TV. Aqui na seleção, nos grupos de slides disponíveis, né, eu vou pegar o nosso grupo chamado treinamento. Ele já trouxe aqui o tempo, né, da nossa programação. Nós temos quase meia hora aqui de programação, né, em todos os slides que nós criamos. Eu poderia adicionar vários grupos de slides aqui dentro da nossa TV. Tá? No caso, a gente, claro, só tem um grupo. Né? Esse grupo aqui eu não vou adicionar, porque se eu adicionasse aqui eu não conseguiria posteriormente criar o agendamento. Então eu vou deixar ele desselecionado para a gente poder fazer o agendamento depois. Vou clicar em criar. E com isso ele listou aqui a nossa TV da recepção. Aqui na listagem de TVs temos o nome da TV, o link de acesso. Ele informa para a gente quais são os grupos de slides que estão nessa TV e se possui ou não algum agendamento. No momento ainda não temos um agendamento porque a gente vai criar aqui ao final. Temos também algumas ações para editar essa TV e até mesmo excluir ela caso necessário. Vamos agora simular
Vamos copiar aqui o link de acesso à TV e vamos fazer de conta que com esse navegador aqui que eu tenho aberto separado seja o navegador lá da minha TV, da minha televisão que está instalada na recepção. Pode ser o navegador dedicado da TV, né? As TVs que vêm com as TVs smarts que vêm com o navegador já instalado, ou caso a sua TV não seja smart, daí tem algum outro equipamento ligado a ela, um computador, um notebook, ou algum outro dispositivo que tenha um navegador. Então a gente abre o navegador, vai até na barra de endereço, digita ou cola o endereço, e quando eu tentar acessar esse endereço dessa TV, o que vai acontecer? Por questão de segurança, ele vai bloquear o acesso, o SM não vai deixar a gente continuar, até mesmo para impedir que esse link aqui ele seja, né, divulgado em qualquer lugar. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para o SM. Aqui na última opção, liberação de dispositivo, vai aparecer uma nova solicitação, aguardando a liberação. Ela vai dizer o nome da TV, tá? O endereço IP, da onde está vindo essa tentativa de acesso, de onde, né, qual o agente que está o navegador, e até mesmo uma versão do sistema operacional onde foi feita a tentativa. A gente pode editar ela e continuar com a liberação, confirmando aqui que está vindo do endereço certo. E se quiser também pode deixar uma descrição formando o motivo da liberação, opcional. Aplicamos, mudou aqui para liberado. Se a gente voltar lá para nossa TV, o conteúdo já começou a ser reproduzido. Eu vou colocar em tela cheia aqui. Posso deixar a programação seguir normal, né? Ela vai respeitar o tempo que a gente definiu em cada slide. Ou podemos até mesmo forçar para o próximo slide. Aqui, como eu estou no navegador de um computador, eu consigo retornar para o slide anterior usando as setas do computador e também avançar para o próximo slide. O mesmo funciona na televisão. No controle da televisão, nas setas direcionais, você pode retornar ou seguir para o próximo slide. Então, está aqui, né, o nosso primeiro slide, o componente de texto e a imagem lá no fundo. O próximo slide com o componente de vídeo que a gente importou lá da nossa biblioteca, o informativo do Covid. O slide com o componente de fundo e também, né, a previsão do tempo. A nossa dashboard do SM. Componente de RSS com as últimas notícias do G1 e a data atual, né? A nossa URL externa, mostrando o nosso cronograma com as informações lá do Google Sheet e também a hora atual. O nosso mapa de rede que a gente importou lá do módulo de monitoramento. Agora ele traz para a gente o status atual de cada dispositivo. A gente pode perceber que tem um dispositivo aqui que está indicando um alerta. Então, legal que a gente tem essa visualização ali. Teria, né, a visualização na televisão, sendo daí possível tomar alguma ação. Também o monitor, né? Ali a gente pode ver o motivo do slide anterior, porque está com alerta. A memória swap está alta. Esse é um monitor de eventos do módulo de monitoramento em conjunto com a TV corporativa. Acredito que esse seja o último slide. Então, com isso, ele iria recomeçar a programação. A programação ela fica em loop durante o dia, né? Ou enquanto a TV estiver ligada.
Então acredito que agora tenha faltado só a parte do agendamento. Então eu vou vir aqui na penúltima opção. Vou criar um novo agendamento. Vou usar o nome alongamento. Vou pegar o grupo de slide que a gente criou separado para o agendamento. Tá? Vou selecionar ele aqui. E vou selecionar em quais TVs. No meu caso, só tem uma, então eu vou selecionar a recepção. Mas eu poderia agendar para todas as TVs, né, que eu tenho cadastrada no SM. Eu posso criar esse agendamento por período. Eu quero que ele aconteça às 10 horas da manhã, todos os dias da semana, ou somente na segunda, ou no exemplo que eu vou criar aqui de segunda até sexta-feira. Também quero que esse slide ele seja reproduzido à tarde, às 15 horas da tarde, nos mesmos dias. Tá? Então, o que vai acontecer nesse agendamento? Eu vou ter a minha programação normal rodando na TV, que a gente viu antes. E quando der 10 horas da manhã da segunda-feira, vai interromper a nossa programação normal e vai começar a programação agendada, aquele grupo que contém o slide da ginástica. E terminando o agendamento, vai retomar a programação normal. Tá? Teria também uma outra forma aqui, que é uma data específica. Caso tenha algum evento específico, num horário e numa data, também seria possível agendar, tá? Interrompendo a nossa programação normal e passando a programação que a gente for definir. Com isso, então, dou como concluído o treinamento do módulo da TV corporativa do SM. Espero que esse vídeo ele consiga sanar todas as suas dúvidas. Mas caso ainda houverem dúvidas, peço que entre em contato com o nosso atendimento ao cliente da SET. Lá temos uma equipe de suporte pronta para auxiliá-los com todas as dúvidas restantes. Então agradeço a atenção de vocês e até mais.